Eita, agora que começou a gravar? Oh, meu Deus. Boa noite, meu nome é Alana Andrioli, sou monitor da matéria de cálculo aplicado a negócios e nessa monitoria vamos resolver os exercícios da semana 2, os exercícios 3 em diante, porque o 1 e o 2 foram feitos na monitoria passada, tá bom? Então, vamos lá. Razão e proporção. Os conceitos de razão e proporção têm importância significativa no cotidiano, ok? Desta maneira, sabe-se que a idade de Pedro está para a de seu filho Augusto, assim como o número 7 está para a razão 5/3. Se a idade de Pedro somada com a do filho resulta o número inteiro par 52, qual é a idade de Pedro e de Augusto, respectivamente? Então, aqui a gente vai ter que montar o nosso sisteminha de equação, tá? Para a gente conseguir ter esses valores dessas idades. Primeiro, ele está falando aqui sobre uma razão. Olha só, sabe-se que a idade de Pedro está para o seu filho Augusto. Então, Pedro está para Augusto, assim como 7 está para 5/3. Então, vamos dar nomes aqui. Acho que eu vou colocar de outra cor para diferenciar. Vou deixar em preto. Então, eu vou colocar aqui que Pedro, eu vou chamar de X. Augusto, eu vou chamar de Y. Ok? E vou fazer essa proporção que eles estão falando. Então, X está para Y, como 7 está para a razão 5/3. 7 dividido por 5/3, tá bom? Vou colocar entre parênteses para a gente não se perder aqui. Ou podia desenhar aqui, né? Vai ficar melhor para enxergar essa proporção. Então, aqui é o 7. Essa proporção, então, é 7 sobre 5/3. Ok? Então, show de bola. Essa é a proporção, então, do que ele está falando ali na primeira linha. E se a idade de Pedro somada com a do filho resulta no número 52, então qual é a idade de Pedro e de Augusto? Eu sei que x mais y é igual a 52. Eu quero saber tanto o valor de x quanto o valor de y. Aqui eu já tenho, então, o meu sistema linear, ó. Eu tenho o meu valor de que x mais y é igual a 52, e eu sei que x sobre y é igual a 7 sobre 5/3, tá? Vou escrever de uma forma que a gente consiga visualizar melhor. Então, x dividido por y vai ser igual a... Quando a gente tem um número dividido por uma outra fração, a gente faz... a gente chama assim que vai fazer a multiplicação dos extremos pelos meios. O que que significa isso, né? É bom a gente lembrar isso aqui, que é muito utilizado, tá? Quando vai aparecer fração, a gente faz isso direto. Então, a gente sabe que o 7, vou transformar ele numa fração. Quando o 7 é um número inteiro e não mostra que ele não tem fração, na verdade, ele está sendo dividido por 1, tá bom? Igual na... Esse meu 1 tá péssimo. Igual na multiplicação. Se não tem nenhum número sendo multiplicado ali, na verdade é o 1 que está ali, tá? Então, é 7 sobre 1 dividido por 5 de 5/3, ok? Então, aqui a gente faz os extremos, a multiplicação dos extremos, 7 vezes 3, e a multiplicação dos meios, 1 vezes 5. Então, aqui vai ficar 7 vezes 3 é 21, dividido por 1 vezes 5 é 5, tá bom? Então, eu sei que x sobre y vai ser igual a 21 sobre 5. Aí, eu vou multiplicar cruzado, tá? Deixar, ó, isso aqui vai ser igual a x sobre y, né? O x
sobre y. Poxa, eu quero, na verdade, isolar uma incógnita. Ou isola x, ou isola y. Aqui eu vou fazer a multiplicação de novo. Multiplicação em borboleta, enfim. Ou o que vem de cima vai, o de baixo vai para cima, tá? Vou desligar aqui. Tá bom? Esse é um tipo de... mas isso aí é uma propriedade? Sim, não, eu só vou querer tirar o denominador aqui de baixo, tá? Então, eu vou fazer o 5 multiplicando por x e o y multiplicando por 21. É igual aquela regra de 3, tá? Que a gente faz a multiplicação cruzada. Então, vai ficar aqui nessa questão, né? Nessa equação. 5x vai ser igual a 21y. Ok? E eu tenho 5x igual a 21y. E tenho que... deixa eu ver se eu fiz assim. E tenho que x... Posso fazer x igual a 52 menos y? Ok? Pode ser? Aí eu peguei aqui essa equação e isolei o x, tá bom? Eu passei o y para o outro lado. Por quê? Que sumiu o y desse lado da equação, desse lado da igualdade. Então, eu coloco menos aqui e menos do outro lado. Aí, eu sumi com o y desse lado e ele apareceu do outro lado, tá? Então, agora eu tenho um conjunto de equação aqui, uma equação linear. Então, se x é igual a 52 menos y, eu posso colocar esse valor aqui em cima no x, tá? E achar o valor de y. Pode ser? Então, vou colocar 5 vezes. Qual é o valor de x? 52 menos y igual a 21y. 5 vezes 52 dá 260, menos 5y igual a 21y. 260 vai ficar igual a... Vou tirar o y desse lado da igualdade e vou colocar do outro lado, porque eu quero isolar o y. Então, se ele está negativo de um lado, ele fica positivo do outro, né? Então, serão 26y. Vou colocar 260 aqui, né? 260 é igual a 26y. Se o 26 está sendo multiplicado deste lado, ele vai passar para o outro dividindo, né? Por quê? Porque eu quero sumir com o 26 desse lado. Eu quero saber só o valor de y. Então, eu vou dividir por 26 esse lado e vai virar 1, né? E se eu dividir 26 desse lado, eu vou dividir 26 do outro também. Tá bom? Ó, que bonito que ficou. Então, 260 dividido por 26 é 10. E 26 dividido por 26 é 1. 1y. Então, eu sei que y é igual a 10. Eu vou colocar o 10. Show de bola. É este aqui que eu quero. Não. Não, só os dois aqui. Eita, aqui. Pronto. Pronto, descobri o valor de y. Agora, o valor de x fica fácil, né? Vou colocar aqui o valor do y e descubro o valor do x. 5x, então fica 5x vai ser igual a 21y. 5x vai ser igual a 21 vezes o y, que é 10. 5x vai ser igual a 210. X vai ser igual a 210 dividido por 5, tá bom? 2 dividido por 5, x é igual a 42, tá? E essa é a idade, então, do pai e do filho.
colocar aqui 42. Pronto. Tinha mais alguma pergunta ali? Qual a idade de Pedro e Augusto, respectivamente? Então, a idade deles é 42 e 10 anos, ok? Agora vamos para 4. A Automotive Limitada é uma multinacional situada na cidade de São Paulo, sendo uma empresa já consolidada no mercado, produzindo itens para veículos automotivos desde o ano de 92. Particularmente falando com relação a componentes utilizados no revestimento envolvendo painéis e portas de veículos automotivos. Quando se fala em ciclo produtivo, sabe-se que as grandezas custo total e quantidade produzida estão intimamente ligadas, já que se aumentarmos o número de itens produzidos, consequentemente, aumentamos o custo de produção. Era o que a professora Paola estava comentando ali na aula passada, né? Sobre custo, sobre a receita. Então, creio que já na semana 3, eu estava vendo, já vai ter um pouco mais sobre essas atividades, tá bom? Especificamente falando, para certo equipamento produzido pela Automotive Limitada, o custo total da produção de um lote de X itens de um componente para porte de veículos, em reais, é dado pela expressão Y é igual a 100 mais 0,01x mais 0,001x ao quadrado. Nesse sentido, a diferença de custo entre a produção de um lote de 500 peças e um de 498 peças em reais é equivalente a... Bem, aqui a gente precisa só entender o que o enunciado está nos pedindo. Ele já nos deu a função, e a função do custo, né? Ele já falou que a função do custo é essa aqui. Então, eu vou copiar ela, vamos ver se eu consigo seguir. Essa é a nossa função do custo. E ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a diferença do custo de 500 e de 498 peças, ou seja, eu vou ter que descobrir o F de X de 500 peças, quando tem 500 peças, e eu quero o F de X de 498 peças. O que é o F de X? Essa função aqui. Esse aqui é o F de X, tá? Então, eu quero a função com 500. O que eu vou fazer? Onde tiver X, eu vou colocar o valor de 500 reais, tá bom? E onde tiver aí, eu faço novamente com 498. Vou descobrir o valor de y, né? O valor da função. E vou diminuir uma da outra. Então, eu vou ter que fazer a função de 500 menos a função de 498, tá? Aí, eu vou descobrir qual é a diferença aqui em reais, tá bom? Então, y, vou colocar f de 500, vai ser igual a 100 mais 0,01 x, que é 500, tá? Mais 0,001 multiplicado 500 ao quadrado. Vou copiar o 2zinho aqui, vamos ver se eu consigo. Melhor colocar um chapéuzinho. Pronto. Aí, agora eu vou fazer a continha, tá? Então, a função com 500 vai ficar 100 mais 0,01 multiplicado 500, se não me engano, é 5. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no meu caderninho. Coloquei assim. 5 mais 0,001 multiplicado 500, eu acho que é 2.500.000. Vamos ver. É isso aí, 2.500.000 multiplicado por 0,01 dá 250, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí, 250. Então, a função com 500 vai ser igual a 100 mais 5
mais 250, ok? Então, esse valor vai ficar de 350. 355, ok? 355 reais, né? Vou colocar o cifrão. Já. Pronto. Esse é o custo quando a gente faz 500 peças, tá bom? Agora vamos fazer o custo de 498. É a mesma coisa. Onde tiver X, a gente coloca o valor de 498, ok? Mais 0,001, 498 ao quadrado. 498 vai ficar igual a 100 mais 49,8? Não, é 4,98. 4,98. É isso aí, né? Não tô doida, né? 0,1. 4,98 mais 498 ao quadrado vezes 0,01, 248 com 0,0. Então, o custo de 498 peças vai ser igual a, vamos somar aqui, 4,98 a um valor de 352 com 84, né? Eu vou colocar 98. Pronto. Agora ele quer a diferença, né? Agora ficou mais simples de resolver. É 355 menos 352 com 98. Então, a diferença, 498, vai ser igual a, vamos ver aqui, 352, 55 menos esse aqui, R$ 2 e 01 centavo. Se tiver alguma coisa na prova e vocês não colocaram o cifrão, vai dar errado, tá? Porque ele pediu valor em real. Pode ser que na prova, como é múltipla escolha ali, né, tenha 2,016 e com cifrão, né, mostrando que é em real. Então, se atentem às perguntas, tá? Para não cair nessas pegadinhas. Vamos para 5, então. Essa aqui é legal, ó. Maurício recebeu seu salário de R$ 1.940 em notas de 50 e de 20, num total de 49 notas. Ele deu todas as notas de R$ 20 à sua filha Thaís. Qual foi a quantia que Thaís recebeu? Ora, ele está dizendo que recebeu um salário de R$ 1.940, tudo em nota de 50 e 20. Eu sei que ele recebeu 49 notas. Então, eu vou dizer que X é equivalente. Ah, vou tirar do. Não. X é equivalente a R$ 50, tá? E o Y é equivalente a R$ 20, ok? Então, eu sei que X mais Y, a quantidade de notas vai ser 49, tá bom? Porém, eu sei que 50, que é o valor das notas em X, tá? Mais 20, que é o valor das notas em Y, vai ser igual a R$ 1.940. Ok? Não, eu vou até tirar os centavos aqui, né? Porque não teve ali. Não.
para a gente não se confundir. Aí, aqui eu montei de novo um sistema de equação. Aí, agora fica mais simples da gente trabalhar. Vou colocar um valor em evidência, o x, e jogar em outra equação para eu descobrir o valor, tá? Então, aqui, vou descobrir que x é igual a 49 menos y, ok? E esse valor eu vou jogar aqui. Nisso, eu vou descobrir o valor de y. Vamos lá. 50 vezes 49 menos y, mais 20 vezes y, é igual a 1940. Ah, eu podia ter isolado y? Podia ter y é igual a 49 menos x. Aí, em vez de colocar aqui no valor de x, eu ia colocar o valor em y, tá bom? Mas eu gosto sempre de isolar o x, é a minha maneira de fazer, então eu vou fazer desse jeito, mas isolando o y não quer dizer que esteja errado, tá? 50 vezes 49, eu já fiz aqui, 2.450 menos 50 vezes y, mais 20 vezes y, é igual a 1940. Vou deixar aqui por enquanto, ou não? Não, vou passar para o outro lado. Menos 30y é igual a... fazer isso. 1940 menos 2.450, ok? O que estava positivo aqui foi para o outro lado da igualdade, negativo. Foi para o outro lado da igualdade, negativo. Ah, mas por que que ele ficou negativo? Porque eu queria sumir com ele aqui deste lado, então eu fiz 2.450 menos 2.450 desse lado, e o que eu faço de um lado, faço de outro. Por isso que ele apareceu aqui desse lado. Então, vamos lá. Menos 30y é igual a 2.450 menos 1.940. 510. Menos 510. Ai, Alana, tá tudo negativo. Olha só. Lembre-se que um número negativo dividido por outro número negativo vai dar positivo, né? Temos várias formas de fazer aqui. Vou desenhar. Então, aqui vai ficar y vai ser igual a menos 510 dividido por menos 30, ok? Um valor negativo dividido por outro negativo vai ficar positivo, né? Então, o valor em y ainda continua positivo. Y vai ser igual a 510 dividido por 30, 17, né? Vamos ver se é 17, 17. 17 positivo. Negativo dividido com negativo é positivo, tá? Mesma coisa em multiplicação, tá bom? Multiplicação de negativo com negativo é positivo, tá? Ah, mas eu também poderia fazer outra coisa aqui. Quando eu vejo que está negativo, eu poderia multiplicar tanto deste lado como deste lado. Aqui, ó, multiplica. Isso aqui é um xizinho, vai, multiplica esses dois lados por menos 1, tá? Não estou desequilibrando a igualdade. Se eu multiplico os dois lados por menos 1, tanto faz. Se eu multiplico os dois lados por menos 10, tanto faz. Não vai fazer diferença na minha igualdade, porque eu mantive a balança com os mesmos valores, tá bom? O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer de outro. Se eu estou multiplicando, eu vou ter que multiplicar do outro lado também, tá? Então, digamos que eu queira deixar ele já positivo antes de
de dividir? Posso fazer isso. Eu multiplico por -1 e vai ficar 30, multiplica y, igual a 510, tá bom? Ou se não, é só lembrar que negativo dividido por negativo fica positivo. Ah, mas se fosse 510 positivos aqui, e aqui é o 30 negativo, ia ficar 510 dividido por -30, ia ficar -17, tá bom? Então, aqui eu sei que y é igual a 17. 17 o quê? 17 notas. 17 notas? 17 notas de 20, isso aí. De 20, né? Isso aí. De 20 reais. Tá? Aí, agora, como que eu sei a quantidade de notas de 50? Ora, eu disse que x mais y é igual a 49, quantidade de notas. Então, x é igual a 49 menos y. 49 menos 17. X é igual a 32, né? Duas notas de 50 reais. Mas tem outra pergunta, né? Ele deu todas as notas de 20 à sua filha Thaís. Qual foi a quantidade que a Thaís recebeu? Então, temos 17 notas de 20 reais. Thaís recebeu 17 notas de 20 reais, totalizando 17 vezes 20, 340. Ok? Essa é a resposta. Um exercício bem interessante, né? Porque a gente tem que fazer sempre o sisteminha de equação. A gente entender que tipo de pergunta ele está nos fazendo e que tipo de informação o exercício está nos dando, né? A gente tem que compreender, ter esse raciocínio lógico. Por isso que é tão importante também, volto a frisar, fazer o nivelamento de matemática básica e ver se no AVA também não tem nivelamento de lógica. É bem legal, até para trabalhar o cérebro, para tirar aqueles paranhos, né, que tá ali parado, não trabalha mais com matemática há muitos anos, né? É bom a gente dar uma limpada na nossa mente para voltar a fazer essas questões, tá? Então, vamos para 6. Para pagar uma dívida, propus ao banco, credor do meu apartamento, recebendo de troco. Do meu apartamento, não. Dar o meu apartamento, recebendo de troco 91 mil em dinheiro. O banco fez outra proposta, que consiste em eu dar o meu carro e mais 91 mil. Se o carro e o apartamento juntos valem 278 mil, quanto vale cada um e qual o valor da dívida? Ora, a dívida. Ele está me dizendo que para eu pagar essa dívida, ele pediu para eu dar o meu apartamento e ele ainda me devolveria 91 mil, né? Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. Então, para dívida. Vou dar nome aos bois, né? Vou colocar que meu apartamento é o X, tá bom? Apartamento. Apartamento. Meu Deus. E meu Y é o carro. Tá? Aí, agora, beleza. Então, eu sei que minha dívida, se eu der o meu apartamento, ó, propus ao banco credor dar o meu apartamento, então dívida é igual ao meu apartamento, que é X, e eu recebo de troco 91 em dinheiro, menos 91 mil, tá? Porque a dívida é o meu apartamento menos 91 mil, tá? Dívida é o que o banco vai receber, tá bom? Então, ele recebe meu apartamento, mas ele me devolve 91 mil. Nisso, em álgebra, a gente fala que x menos 91 mil, tá bom? Ou quem fez matemática financeira aí, lembra-se do fluxo de caixa, né? O que entra e o que sai, tá?
E o banco fez outra proposta, que consiste em eu dar o meu carro mais 91 mil. Então, dívida é igual ao meu carro mais 91 mil. Eita, certo. E também sei que o meu apartamento mais o meu carro é igual a 278 mil, certo? Aqui, então, eu já montei a minha equaçãozinha linear para eu descobrir os valores tanto da dívida, quanto do carro, quanto do apartamento. Olha só, dívida é igual a x menos 91 mil e dívida é igual a y mais 91 mil. Eu vou igualar essas duas equações. Vocês conseguem compreender que a dívida é tanto isso quanto isso? Então, eu consigo igualar. X é igual a menos 91, igual não, menos 91, que é igual a y mais 91 mil, ok? Consegue compreender isso? Se A é igual a B e B é igual a C, eu consigo dizer que A é igual a C, tá bom? Então, olha só. Se A é igual a B e B é igual a C, eu consigo dizer que A é igual a C. É isso que eu estou dizendo aqui. Se dívida é igual a x menos 91 mil e dívida é igual a y mais 91 mil, posso igualar que x menos 91 mil é igual a y mais 91 mil. Então, eu vou colocar x menos 91 mil é igual a y mais 91 mil. Ok? Aí, agora eu tenho as duas expressões, tá? As duas equações. E vou isolar o meu x ou o meu y e colocar na outra equaçãozinha, tá bom? Então, essa aqui eu vou isolar o meu x, tá? Y é igual a 91 mil, opa, mais 91 mil, mais 91 mil, ok? Estava desse lado, isolei o meu x, ele apareceu lá do outro lado, com um sinal contrário. Então, 91 mil mais 91 mil dá 182. Então, x é igual a y mais 182 mil. Sabendo-se disso, vou colocar ele aqui nessa equação de cima, tá bom? Então, eu sei o meu valor de x, que é y mais 182 mil, mais y igual a 278 mil. 2y, ok? Aqui não tem nada multiplicando, eu só coloquei entre parênteses para mostrar que eu tirei ali do x, tá bom? Então, fica 2y mais 182 mil igual a 278 mil. Vou isolar esse meu y. Então, para eu isolar, eu vou tirar esse 182 mil daqui. Como? Vou subtrair 182 mil deste lado, e o que eu faço de um lado, faço do outro. Por isso que ele aparece negativo do outro lado. Ok? Lá, vamos fazer tudo por partes. Então, 278 menos 182 mil fica 96 mil. 96 dividido por 2, 48 mil. Ok? Se está sendo multiplicado de um lado, para eu sumir com ele daqui, eu tenho que dividir esse lado por 2 e o outro lado por 2, né? Então, 96 mil dividido por 2 dá 48 mil. Então, eu descobri o valor de meu Y. E o Y é o valor do carro, né? Isso. Então, eu descobri o valor do carro, que é 48 mil. Descobrindo o valor do carro, eu descubro o valor do apartamento.
apartamento, ó. X mais Y é igual a 278. Então, X mais 48 mil é igual a 278 mil. Né? Então, X é igual a 278 menos 48, que dá 230. É isso? 230. Vou fazer por partes, né? 1.000 menos 48 mil. X é igual a 230 mil. Que é o valor, então, vou colocar aqui em reais também, né? Que é o valor do apartamento, tá bom? E ele me pergunta outra coisa, né? A dívida. A dívida? O valor da dívida. Qual o valor da dívida? Sei que a dívida... Eu uso tanto x menos 98 mil, 91 mil, ou y mais 91 mil. Tanto faz, tá? Dívida é igual... Vou pegar o valor do y. É y mais 91 mil. Dívida é igual a 48 mil mais 91 mil. Dívida é igual a 48 menos 91, acho que é 139, isso mesmo. 139 mil. Ok? Aqui ainda não entrou função, né? Não entrou. Função entrou, não entrou o gráfico, né? Mas é bem interessante porque esses exercícios e o da semana 3 pede muito sisteminha linear, pede muito para a gente fazer esse tipo de equação, tá? A gente montar o sisteminha. Não é difícil. A gente tem que entender o que está sendo proposto ali no exercício, tá? Alguém está com alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Professora, mas toda vez vai ter que fazer todo esse. Não tem uma forma mais simplificada? Aqui eu fiz assim passo a passo, né, para vocês verem da onde eu tirei os valores, mas basicamente é isso, tá bom? Não tem uma forma simplificada. Ó, porque ele me deu todos os valores e eu fui minuciando o que esses valores nos significam, tá? Eu tenho que entender da onde vem a equação. Eu tenho que entender, eu tenho que ter esse raciocínio lógico que ele está me falando que, ó, para pagar uma dívida, eu propus dar o meu apartamento e ainda recebi 91 mil em dinheiro. Para eu pagar a dívida, eu dei meu apartamento, que é um valor X, que eu não sei, só que eu recebi 91 mil. Então, eu dei meu apartamento, só que eu recebi de volta 91 mil, tá? E o banco fez a proposta de eu dar o meu apartamento, o meu carro, mais 91 mil. Então, a gente tem que ter esse raciocínio para fazer esse tipo de equação, tanto no exercício 6 quanto no exercício 5, tá? Não tem, não tem uma fórmula do Excel, entende? A gente tem que primeiro descobrir o raciocínio, entender a lógica do exercício, para depois fazer os cálculos. Foi uma forma mais esclarecedora, né? Ficou Uhum, mais fácil então, o entendimento da onde veio, né? Para isso, chegar no resultado X, a gente teve que fazer esse caminho, né? exatamente. A gente tem os valores, mas a gente não tinha ainda uma certa dúvida entre os valores ali, né? Foi Uhum, bem uhum. esclarecedor, gostei dessa. Eu só Ai, ótimo. perguntei sobre a questão do simplificado, porque quem fez matemática financeira já ia para o final, né? Já Hum, seria, entende? Já seria algo mais lá para o final mesmo. A gente já ali, enquanto a senhora estava fazendo, eu já estava lá na resposta já final, uhum, mais simplificada. Mas se o exercício pede, né, que a gente deve
fazer todo esse caminho, né? E para a gente ter a noção da onde veio, né? Para chegar no resultado, foi uma explicação muito boa. Obrigado mesmo, prof. Ah, de nada, de nada. Ó, mas mesmo assim, na matemática financeira, não tem nenhuma fórmula, tá? Que vai te dar o valor do apartamento, o valor do carro, tá? A gente tem que fazer a equação. A gente tem que entender o que está sendo mostrado ali na pergunta. A gente tem que fazer esse raciocínio, a lógica da pergunta, tá? Não adianta a gente pegar uma equaçãozinha de matemática financeira de juros compostos e tentar achar o valor, porque não é assim que a gente vai achar, tá bom? Igual o valor. Esse tipo de pergunta é bem normal a gente achar naqueles livrinhos, sabe aqueles livrinhos de caça-palavra? Tem caça-palavra, tem sudoku, tem um monte de coisa, e às vezes tem perguntas de lógica. É muito legal de fazer. Quem assim, não tenho nada para fazer antes de dormir, em vez de ficar mexendo no celular, compra um negocinho daquele e vai ah, ativando o cérebro nisso. Eu acho muito legal. Se a gente fica só no celular, ele come, parece que come a nossa cabeça, tá? A gente parece que não aprende nada. Ué, cadê eu? Cadê eu? Estou aqui. Agora que eu tô vendo aqui o chat, tá? Desculpa. Tem lógica no AVA nivelamento, mas parece bem difícil. Pior que agora sumiram todos os nivelamentos, deve voltar. Olha, Daniela, eu acho que sim. Vê se não tá na segunda página do AVA, tá? Que às vezes tu já tem bastante matéria e, e as outras, assim, mais antigas ficaram na segunda página. Tomara que a prova tenha um tempo maior que 1 hora. Não, Reginaldo, as provas são sempre 1 hora e são 10 perguntas, tá? Não é? Não tem mais segunda página? Ai, que triste. Será que acabou o tempo? Mas geralmente eles deixam assim num tempo indeterminado, né? Deixa eu ver aqui no meu, vou até compartilhar a minha tela com vocês. Aqui o meu. Compartilhar a tela cheia. Vai que o meu também sumiu, né? Vamos ver aqui. Era para tá. Deixa eu ver se estou com monitor. Estudante. Ó, aqui está encerrada por data. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, tem a página 2. Aqui tá tudo encerrado, né? São os que eu já fiz. Isso aqui não. Peraí, cadê? Geralmente fica aqui na frente, nivelamento. Aqui já foi esse clube de leitura, curso. Cadê? Cálculo, filosofia, ética. Cadê você? Ué, aqui não. Página 3, será? Meu Deus, sumiu os nivelamentos também para mim? Geralmente ficava na primeira página também para mim. Sumiu mesmo, gente. Vamos ver os disponíveis aqui. Chocada que sumiu os nivelamentos de matemática. Olha, eu vou perguntar para a prof, tá? Porque eu sempre estou falando para vocês fazerem nivelamento e me some nivelamento. Aí não adianta, né? Pois é, sumiu para mim também. Oi, Lucas. Pois é, eu pensei que teria mais função nessa semana 2, porque eu estava lendo o AVA, né? Aí quando fui ver os exercícios, não tinha nada de função, né?
Aí na semana 3 também estava dando uma verificada, também não tem muito, não. Então eu acho que eu vou atrás de um outro material e mostrar para vocês, algum que não esteja no AVA, tá? Falando de alguma quadrática. Eu não vi ali no AVA para vocês. Eu tenho que ir atrás, porque senão não tem. Se bem que se não tem, não se cobra, né? Ah, não, esse aqui é o da semana 2. Vou salvar para compartilhar com vocês depois ali no grupo. Todo mundo que está aqui online está no grupo no WhatsApp? Ah, ok, show. Se não tiverem, gente, me mandem um oi aqui no meu número, ó. Aí eu coloco lá porque eu vou disponibilizar esse link ali dessa gravação no WhatsApp e o documento também, né, do Word. Aí quando vocês forem fazer, se bem que o Word ali do AVA também já tem as explicações, né? Mas às vezes uma explicação diferente vocês entendam de outra maneira, né? Cara, eu tava vendo ali a semana 3. Cadê o documento da semana 3 agora? Antes que eu. Os recentes? Aqui, semana. Isso aqui é semana 3, né? Não, isso aqui é semana 2. Ué, cadê a semana 3? Não salvei? Downloads. Aqui. Que o exercício da semana 3 até tem umas funçõezinhas, mas é uma função tudo aplicada a, a, a finanças, tá? Nada de gráfico. Ó, aqui ele pede custo total, receita total, tá? A função lucro. Eu não sei o que vocês esperem que eu explique sobre função propriamente dita. Porque eu posso falar sobre função. Eu acho que não vai cobrar assim, mas se cobrar alguma coisa, eu escutei a prof falar ali na aula da prof Paola sobre limite e sobre ter que igualar a função a zero. Ou seja, esses tipos de função é quando a gente quer saber o custo total ou qual é, geralmente o que mais aparece, qual é o número de unidades máximas que eu posso fazer de um produto para que ele me dê lucro, tá? Porque tem algum produto que, assim, se eu passo de, sei lá, um exemplo, de 200 unidades, ele começa a me dar prejuízo, tá? Pode ser que mais lá pela semana 6, eu escutei ela falar, a gente tenha que aprender um pouquinho sobre isso, tá? Então, daí a gente começa a analisar os gráficos e os limites da função. Mas eu acho que eu vou esperar ela chegar nessa semana e a gente explicar isso juntos, tá bom? Porque se vocês estão tendo dificuldade agora, se eu entrar com esse tipo de assunto agora, vai ser um pouco mais complicado. Pode falar, Lucas. Professora, tá me ouvindo bem? Sim. Então, que se pegar o material ali da semana 2, por exemplo, que eles disponibilizam, né, o online, o conteúdo ali que está escrito é basicamente função, daí tem um monte de coisa, injetora, bijetora, constante composto, isso daí é cobrado para fazer essa tal derivada ou não? Para você entender o domínio da função, sim. Ah, Mas eu tá. acho que, digamos, para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente não utiliza isso, tá? Uhum. Mas para explicar, a gente tem que explicar desde o início, né? Entendi. Então é que daí também apareceu essas outras funções, né? Na verdade, teve no nivelamento falava da função linear Uhum. e a quadrática. Aí no material fala mais da classificação dela, no caso, né? Que é injetora, Injetora, bijetora, sobrejetora, aí tem a composta e tem a complementar. constante.
Constante. Isso, a composta e a constante. Então, Esses são os tipos de função. então aí essas que eu falei ali, a trigonométrica, essas outras assim, dá para dar uma desconsiderada para esse conteúdo. Ó, função trigonométrica é seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente, Uhum. secante. Essas são as funções trigonométricas. Função linear é o x sem expoente. Função quadrática é o x ao quadrado, Ok, tá? beleza. Obrigado. Ma- Mas, assim, como essa matéria aqui é mais voltado para a área da economia, a gente não usa a álgebra linear, né? A gente chama de álgebra linear, né? Esse tipo Uhum. de conteúdo. Então, é muito minucioso o conteúdo de álgebra. A gente fala de, meu Deus, qual era o termo? Ah, tem tantos termos, que assim, olha, só para vocês terem uma noção, quando eu fiz essa cadeira, eu tirei 7 na prova. Porque é muito chatinho você pegar o domínio da função, contradomínio e descobrir, e geralmente você descobre tudo com letras, né? Não é nem com número. Uhum. Não. E não É, é bem o foco dessa matéria para vocês. entendi. É que eu comecei a olhar ali o material que eu comecei a fazer, só dei uma olhada, sabe? Nos resumos ali e tudo mais. Eu comecei a ficar, pô, assustado, né? Um monte de classificação de função. Eu falei, Deus do livre, o que que é isso aqui? Sim, sim. Mas pode ser que na prova a pergunta esteja assim, ó. Ai, qual é o domínio dessa função aqui que essa função condiz com uma empresa, uma fábrica de sapato, entendeu? E o domínio é a quantidade de sapato que tem que se fazer para ter lucro, tá? Uhum. Esse é um tipo de pergunta que pode ser feita na prova. Aí você precisa saber a teoria, senão você não está entendendo nem a pergunta, né? E eles fazem bem esse tipo de pergunta, tá? Beleza, prof. Obrigado, viu? Tá bom, de nada, imagina. A Daniele, o que me pegou na prova de matemática financeira foi que na prova só caiu o tal do juro simples, que não se usa também. E o juro simples não se usa, mas ele é o mais fácil de fazer, né? Será que para contabilidade e prestação de serviço vai se usar muitas funções? Com certeza, com certeza. Mas não é esse tipo de função de você saber o que é objetora, sobrejetora, composta, mas você entender da onde está vindo esses valores, tá bom? Mas para a gente saber o que está fazendo, a gente tem que entender desde o início. Mas contabilidade, ADM, é tudo matemática, gente? É tudo matemática. Não tem para onde fugir, tá? Ó, gente, já são 9 e já passou das 9, né? Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento para fazer? Se não tiver, então eu finalizo aqui a gravação, tá bom? E deixo aqui avisado a você